Como fazer engobe? É isso que eu vou te mostrar hoje. Bem-vindo ao vídeo Engobe, parte 2, com Flávia Pircher. Vamos ver os materiais que você vai precisar para poder fazer o seu engobe. Argila seca, pode ser em pó ou em pedaço. Nós vamos fazer com 100 gramas de argila, ok? Corante mineral cerâmico ou óxido cromóforo. Eu vou usar o óxido de cobre. Você vai usar solução de silicato de sódio. Também vou te ensinar como fazer a solução. E você vai utilizar solução de CMC ou calda de CMC. Também vou colocar aqui o modo de fazer. De equipamentos, nós vamos utilizar uma peneira de malha fina. A minha é malha 180. Uma balança. Tem aqui uma balança que pesa até 5 quilos e uma balança com uma precisão maior. E liquidificador. Gosto de fazer com argila em pó, porque assim eu sei a quantidade exata que está indo de argila. E se eu gosto da cor do engobe, eu consigo reproduzir exatamente a mesma cor no mesmo tom. Se eu utilizar a argila que está em pasta, eu nunca consigo ter certeza do quanto de água, quanto de argila está naquela pasta. Então eu posso conseguir a mesma cor, mas há uma variação de tons. O silicato de sódio. Vou mostrar aqui qual é a proporção que eu uso para fazer essa solução de silicato de sódio. 200 gramas de silicato de sódio diluídos em 1 litro de água. O silicato de sódio está entrando aqui na formulação com a função de aumentar a adesão do engobe à peça cerâmica. O CMC, ele também serve como um adesivo, mas ele ajuda muito a emulsificar esse engobe e deixar ele com uma consistência boa para você utilizar, passar no pincel. Eu gosto de fazer o seguinte, eu misturo primeiro o líquido, que é a solução de CMC, junto com a cor, que pode ser o corante, no máximo 10% de corante, ou óxido, no máximo 5% de óxido, para não interferir na consistência e em outras questões que, principalmente se for o óxido, pode interferir, que a função dele, além da cor, ele tem outras propriedades também. Então, essa é uma porcentagem padrão, vamos dizer assim, para a tua segurança. Então, eu costumo primeiro misturar o CMC com a cor, para ela ficar bem homogênea. Depois eu acrescento o silicato e por último eu vou acrescentando a argila. Veja como eu faço. Sobre a quantidade de CMC, eu geralmente utilizo de 70 a 80% de solução de CMC para 100 gramas de água. O que acontece se você colocar mais do que isso e o engobe fica muito líquido? É só deixar descansar, ele vai decantar e você retira aquela parte bem líquida de água que fica na superfície. Não precisa se preocupar. Eu coloquei agora 70%, mas depois vocês vão ver que eu geralmente jogo mais um pouquinho de líquido na hora de peneirar. Então, ele completa, chega a uns 80%, ok? Conforme vocês viram no vídeo passado, engobe 1, o engobe tradicional, ele tem água, que está misturada com o CMC, a argila, a cor. Eu acrescentei o silicato para aumentar a adesão, mas depois, com a evolução do conceito, começou-se a acrescentar fundente também. Eu vou colocar aqui 5 gramas de uma frita, que é conhecida como 0,96, e vou bater novamente.
Então, bem-vinda, Bruna, no canal. Obrigada por você ter tempo para mostrar para gente a sua cerâmica, né? A Bruna, como eu já apresentei, ela faz parte do grupo da Vargem do Tanque e tem uma característica muito legal que cada ceramista tem a sua assinatura personalizada na cerâmica, né? Tem um estilo. Conta um pouquinho pra gente, Bruna, como é que é isso? Como que vocês combinaram isso? Primeiro agradeço, né, pela oportunidade, né, de estar representando o grupo aqui, né, nesse vídeo. E a cerâmica para mim, né, eu comecei a fazer cerâmica em 2017, desde o início do projeto aqui na minha comunidade. E a cerâmica para mim hoje é a minha paixão, né? Desde o início, comecei a fazer pratos, tigelas, vasos. E desde o início minha paixão sempre foi as flores, né? Com pinturas de engobe. É isso que eu vim mostrar um pouquinho aqui hoje. E como que começou o projeto, Bruna? Como que desenrolou isso? O projeto começou aqui no bairro Vargem do Tanque no ano de 2017, de uma parceria do Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha com a empresa Suzano. Aí os professores lá que já ministravam o curso em Cunha, né? Porém, em Cunha sempre foi aulas de modelagem no torno, vieram até aqui na nossa comunidade para ensinar modelagem manual para a gente. Então foram 2 anos, né? Primeiro ano de cerâmica básica e segundo ano de cerâmica avançada, toda Uhum, manual. E em 2019 a gente saiu formados, um grupo de 8 pessoas. que legal. Aí em 2019 nós mesmos que nos formamos, Uhum. fomos monitores, né? Monitoras e monitores de um novo curso em 2019, onde foram formados mais de 30 alunos. Tudo E isso? hoje, agora, sim. E agora, em 2021, a gente é mais focado na modelagem para venda mesmo. E a gente tem um grupo com 14 pessoas ativas na E, comunidade. e onde vocês vendem as peças que vocês produzem? Aqui na nossa comunidade, sim, cada casa mesmo tem um forno e tem o seu próprio espaço para cerâmica. Mas que a gente vende na cidade, né, em Cunha, é Uhum. na Casa do Artesão e na cervejaria Caminho do Ouro. Fora isso, a gente participa de eventos, né, de cerâmica, feiras, de artesanato, e a gente tem um espaço também que a própria empresa Suzano disponibilizou para a gente, que é em Jacareí. Ah, que legal. E vocês vieram para São Paulo também, no Instituto Tomi Otaki, né? Sim. No ano de 2019, a gente foi convidado pelo Renato Imbruise, né, junto com a Suzano, para fazer uma exposição lá no Instituto Miltag. Aí foi uma experiência incrível. Eu Eu imagino. nunca tinha ido, né, em São Paulo. Para mim foi incrível. Eu conheci lá, pude ver, conhecer o trabalho de outras pessoas, né, de outros projetos, divulgar o nosso trabalho. Foi uma experiência incrível. Imagino, muito chique também expor no Tomi Otaki, né? Não é para poucos, não. Não é para muitos, não, na verdade. Verdade, a gente É. começou bem. E aí vocês trabalham com a cerâmica e cada uma das ceramistas faz um tipo de peça que é bem característico daquela pessoa, né? Vocês combinaram Sim, isso? Como que foi essa sim. divisão? Durante o curso, aprendemos várias técnicas, né, de placa, de bola e acordelado. E só que a gente pensou assim, mas se todo mundo for fazer caneca, ninguém consegue fazer igual. Todo mundo vai conseguir vender caneca? Se todo mundo for fazer prato, todos vão conseguir vender prato? Então, o que a gente pensou? Vamos criar uma peça que seja característica de cada pessoa. E hoje a gente tem isso. Apesar de todos saberem todas as técnicas, nós temos as nossas próprias peças. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês Uhum. o exemplo, né, da diferença das minhas peças com as peças da minha mãe, a ceramista Eugênia, e as peças da minha cunhada, a ceramista Lilian. Eu queria mostrar um Ah, pouquinho para vocês, que pode ser? show! Por favor. Obrigada. Vou começar por uma peça da minha mãe, olha. A peça característica dela são as galinhas. Ó. As galinhas a gente usa. São peças tanto decorativas como utilitárias, né? Uhum. Pode ser na própria decoração, como também utilizar para colocar ovos, essas coisas. Aí é uma peça da minha mãe, ela gosta de fazer esses formatos, né, na cor natural. Linda. Aí também tem
Da minha cunhada, olha, ela faz os copos. Deixa Copos parado só um desenhados. pouquinho que a Ela imagem não faz, tá boa. Ai, que bonito, um copo de leite. sim, é um copo de leite. Ela gosta de fazer flores também. Lindo. E, enfim, as minhas peças, né, que eu trouxe um prato Uhum. Lindo. desenhado e um vaso. Ai, que bonito, Bruna. Nossa, lindas cores, hein? E a peça que eu mais gosto de fazer, que são os apitos. Aliás, fez o maior Apitos de sucesso aqui cerâmica. em casa, aquele apito que eu trouxe para o meu filho. Ele amou. Gostou? Muito, muito. Que bom. E Aí eu além, assim, posso do mostrar tipo... como que Claro, funciona? por favor. Que lindo. Ele faz um som, né, e tem um buraquinho onde eu consigo fazer uma Ah, variação. porque aí você vai dando controle, né, do som. Isso. Não é muito difícil você acertar o bocal certinho para conseguir sair o som? No início, né, quando eu tava aprendendo, foi bem difícil assim, porque tem os encaixes certinho, né, eu uso um pauzinho assim de um lado, outro do outro, que tem o encontro exato. Aí no início foi bem difícil, mas agora eu já acostumei, agora eu já faço de primeira, já dá certo. E assim, eu fui aprender a fazer, né? Consegui fazer, só que eu percebi que entre a peça, quando você modela, depois ela começa a secar e depois que queima, se você não fizer direitinho, ele para de fazer o som, parece, porque muda de lugar, né? Para, para sim, porque aí a argila vai secando, né, vai perdendo a água, ela vai se contraindo, aí tem que ter o encaixe certinho para Ah, entendi. permanecer na subiana. Sim. E eu convidei a Bruna para vir aqui, porque assim, desde a semana passada eu fiz um vídeo sobre engobe com a proposta da gente explorar um pouquinho mais esse assunto. E a Bruna tem um trabalho lindo com engobe, como vocês viram, das flores. Aí eu convidei a Bruna para mostrar um pouquinho desse trabalho especificamente com engobe. Sim. Hoje eu trouxe um vaso, né? Uhum, Eu já dei o polimento nele de manhã, então ele já tá no ponto certo, né? Que é o ponto de cor. uhum, E eu já fiz uma borda de amarelo, tá, as folhinhas verdes, ó, todas com engobes. E eu certo. vou fazer a pintura das flores agora. Vou Ah, fazer a pintura de uma ótimo. flor para vocês verem. Eu utilizo todos os engobes naturais. O que que são? Eu pego a própria terra, né? Terra Aham. amarela, a terra branca, a terra vermelha e misturo com água, um pouquinho de base da própria argila que eu modelo as peças em pó e crio essa mistura e aplico, né, sobre a peça. Depois dou polimento com a pedra quartzo para fixar e depois da queima dá a tonalidade que eu gosto, né? Então você não acrescenta nenhum óxido, nenhum corante, nada. O verde, ele é mais difícil de encontrar. Então, ele é um óxido, mas é um óxido natural também. A Aham. gente consegue aqui em Cunha mesmo. E essas terras Aí coloridas você agora o pega aí no teu amarelo. lugar? Na tua casa? Sim, aqui no nosso sítio mesmo. Sim. Que Tem várias máximo! cores. Tem vermelho, branco, amarelo, rosa, um cinza, um bege. Tem várias cores. A gente consegue misturar bastante. Dependendo do lugar que você pega, é uma cor diferente. Sim. Vermelho a gente consegue, um vermelho claro, um vermelho mais forte. A gente vai conseguindo várias cores. Isso é fantástico, é um luxo, né? Ter todas essas cores no quintal de casa. Fala sério. Tudo isso aqui em casa mesmo. Perfeito. Aí, Além de ser natural, né? Aham. É prático. E aí você mistura com água, você chega a coar, deixa decantar, como que você faz? Eu utilizo tudo em pó. Eu pego a terra, eu peneiro ela bem fininha. Mesma coisa com a argila. Eu quebro, deixo a argila secar, moo ela assim com um pilãozinho mesmo, Uhum. peneiro bem fininho e utilizo a terra e a argila em pó misturando com água. Aí ela fica bem leve, sabe? Bem fácil de aplicar. Ah, perfeito. Então vamos ver como é que você pinta. Obrigada por mostrar pra gente. Aí a gente, como é tudo feito aqui em casa mesmo, a gente usa potinhos assim que Uhum. a gente tem em casa para guardar as tintas. E a peça já está no ponto certo, o pincel. Aí eu pego um pouquinho na tampinha, vou lá e começo
a aplicar na peça. Lembrando que onde aplica o engobe não pode ter o polimento, né? A gente já dá o polimento onde não vai ter a pintura. Tá. E por que que você não deixa para dar o polimento depois que você passou o engobe? Tem algum motivo específico? Então, que para aplicar o engobe, o ideal é a peça já estar mais seca, né? Para ele secar rápido a tinta para a gente já conseguir dar o polimento. Se fosse pintar antes de dar o polimento, a peça estaria mais molhada. Então, seria mais difícil do engobe se fixar na peça. Uhum. Por isso que a gente pinta depois de dar o polimento. E aí você espera secar só essa parte onde você pintou e dá um polimento em cima dessa parte também. Sim, sim. Olha, por exemplo, eu pintei 3 pétalas. Aí eu já vou vir com a pedra sobre essas 3. Tá? Daí, a hora que eu terminar as 3, que eu faço as outras. Aí eu uso a pedra e já venho aqui, olha. Foi um pouquinho mais para cima. Aí, perfeito. Ah, você não espera fazer Já todo o dá? desenho para depois polir, senão ele fica muito seco, é Não. isso? Não, ele seca demais e no passar a pedra ele vai acabar soltando da peça. Tá. Aí eu utilizo ele quando ele tá começando a secar na peça. Aí eu já passo a pedra. Aqui, olha. Olha, nossa, que trabalheira, não? Mas é uma delícia. É gostoso, né? Tem uma aluna que ela falava assim para mim que quando eu sentava para fazer trabalho ou esgrafito ou mishima, que é um trabalho com engobe também um pouquinho diferente. Ela fala, você senta, parece que não, como se não houvesse amanhã. Você fica curtindo ali, não importa o que você Sim. tem para fazer depois, né? E você fez o O tempo desenho passa e a da. gente nem percebe. Sim, é verdade. Você fez o desenho da flor antes, você escavou ela, tá com um baixo relevo em volta do desenho da flor, né? Sim, sim. Eu desenho com. Pode ser com palitinho, né? Com alguma ferramenta pontiaguda. Qualquer ferramenta que a gente tem em casa mesmo. Depois eu faço esse contorno com um formãozinho de madeira Sim. que a gente aprendeu a fazer no próprio curso de cerâmica. Aí dá esse relevo para a Ele flor. dá um relevo. Tá lindo. Nossa, o trabalho da Bruna é maravilhoso. Aí É super assim poético, romântico. a gente vai. Muito legal, A gente Bruna. desenha flores, folhas, casas, casas simples, assim, remetendo a essa mais coisas da roça, assim. E a gente vai E você, desde o utilizando várias começo, você cores curtiu também. trabalhar com engobe assim? Na primeira aula, eu já quis fazer uma flor, utilizando a própria argila. Aí o nosso professor Luciano Almeida, ele foi lá e me ensinou a fazer a flor. Então eu já falei, nossa, eu consegui fazer uma flor. Já me animou durante todo o curso. Aí quando eu conheci o trabalho com engobe, eu falei, agora tá perfeito. Vou conseguir fazer Apaixonou. minhas flores e pintar. Aí já foi uma paixão desde o início. Muito legal. Nossa, Bruna, seu trabalho é lindo. Quando eu fui aí, eu fiz algumas fotos, né? Você lembra? Eu vou mostrar aqui para o pessoal depois as fotos Sim. do seu trabalho. E eu queria aproveitar para perguntar se vocês estão abertos para receber visita, como que está funcionando? Não, antes da pandemia, a gente começou, né, a criar tipo um roteiro turístico aqui na comunidade, no bairro Vargem do Tanque. A gente até chegou a receber umas pessoas. Aí, com a pandemia, aí a gente teve que interromper isso. Mas agora que as coisas estão voltando a funcionar, né, que já está tudo melhorando, graças a Deus, a gente está voltando sim a receber. Aí a gente conversa antes, né, para ver o número de pessoas, para ver as atividades que querem conhecer, mas a gente está recebendo sim. E para a pessoa que quer visitar, como que faz para entrar em contato para agendar? Então, nós temos as nossas redes sociais, né? O Instagram é Cerâmica Vargem do Tanque Oficial e a página no Facebook também, Cerâmica Vargem do Tanque, que pode entrar em contato com a gente por lá que a gente vai conversar, passar todas as informações. Perfeito, eu vou deixar escrito aqui embaixo do vídeo, que aí a pessoa tem direitinho o canal de contato com vocês e a ver tudo ao vivo e a cores dessas maravilhas. Muito obrigada, viu, Bruna? Isso.
Dá um beijo na tua Eu mãe, que na tua agradeço pela cunhada oportunidade. e obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade de mostrar o seu trabalho. Tá certo. Muito obrigada. Tchau. Tchau.